O que eu mais gosto.
Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, Se vocês não estiverem me ouvindo bem, por favor, só me avisem. Ah, ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos que estão chegando para o nosso encontro hoje sobre gestão do tempo e estratégias de estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou professora da universidade, professora dos cursos de licenciatura e também do programa de mestrado e doutorado em educação, e faço parte do PESA, que é o setor responsável ou que olha pela permanência estudantil e sucesso acadêmico dos nossos estudantes, e por isso essa oficina que nós estamos realizando na noite de hoje. Para os que fizeram a inscrição, apenas um recado rápido: aos que fizeram a inscrição lá pelo site do evento, fiquem tranquilos, que após a oficina nós conferimos a lista de presença automaticamente e já liberamos os certificados, mas a gente pede um tempinho aí, uns dias, para liberar os certificados. Então, não nos peçam amanhã, porque não vai estar pronto, mas acredito que até o final da semana vocês recebem pelo e-mail que vocês cadastraram. Então, alguns e-mails voltaram. Se vocês receberam um e-mail dessa oficina hoje, então tá tudo ok, vocês vão receber o certificado, tá bom? E a gente, para a gente iniciar aqui, deixa eu só vou ficar de olho na minha outra tela se alguém chegar. Ah, ok, Luciane. Tu tinha se inscrito no dia 29, não tem problema. Pode participar aqui conosco, lá na Ceilândia, né? Mas nós vamos fazer agora na sexta-feira também, mas tu pode participar conosco agora sem problema nenhum. Bem-vinda. Nós vamos então, gente, conversar um pouco sobre, como eu disse para vocês, a gestão do tempo, estratégias de estudo. Eu só estou olhando aqui para baixo, se alguém chegar, eu admito na sala. Quando a gente fala, né, em gestão do tempo, estratégias de estudo, o que é isso? É uma forma, exatamente como o nome diz, uma forma de organizar o tempo da melhor maneira possível para que dê tempo de fazer a universidade ou estar na universidade, cursar o seu curso de maneira plena, com qualidade, mas também ter momentos de descanso, de lazer, que faz bem para todos nós. Somos todos seres humanos, precisamos desses momentos de descanso também. Então, nessa linha, e por isso que nós vimos como importante e necessário trabalhar essa temática com vocês, nesse primeiro bloco. Então, justamente para quê? Para melhorar o planejamento, porque estudar não é simplesmente ou apenas estar em sala de aula nos horários pré-definidos ou na grade de horário que vocês têm. Além daquele tempo de sala de aula, quanto tempo vocês irão dedicar a esse exercício, porque estudar é um exercício, para que vocês deem conta do curso ou das disciplinas, por assim dizer, mas muito mais do que a quantidade, buscando a qualidade do momento de estudo, justamente para melhorar aí a qualidade desse aprendizado e concluir a graduação com êxito e sem tanto desespero. Quando a gente fala em estudar, mas o que é estudar? Qual é a diferença entre estudar e aprender? Quanto tempo eu preciso para aprender alguma informação ou alguma é,
algum conteúdo, quando eu devo estudar ou como é que eu aprendo melhor, quando estudar. Então, são muitas questões que envolvem apenas uma atividade, que é estudar. Estudar nos ajuda a, obviamente, aprender, mas organizar o nosso pensamento e também transformar esse conhecimento, transformar a informação em conhecimento. Então, para que nós, seres humanos, aprendamos, nós precisamos de algumas atividades para que possamos desenvolver essa aprendizagem. Cada um de nós aprende de um jeito diferente, assim como cada um de nós tem a sua própria estratégia de estudo. Aqui nós vamos pensar algumas delas. Então, quando a gente fala sobre gestão do tempo e estratégias de estudo, esse diagrama não é um diagrama nosso, é de um autor norte-americano. Ele fala que o conhecimento faz parte da vida humana. E eu até diria que não só da vida humana, faz parte da vida de todos os seres. Sem o conhecimento, nós não teríamos aí, principalmente no nosso âmbito dos seres humanos, os avanços científicos, tecnológicos, que facilitam a nossa vida e, inclusive, em alguns aspectos, nos auxiliam aí a viver melhor. Então, o conhecimento é um processo, né, da nossa formação humana, e ela inicia muito cedo, inicia antes mesmo do nascimento, porque estudos comprovam, aí eu não sei se tem alguém da área da psicologia ou da medicina, que mesmo o feto na barriga da mãe, essa criança que está aí sendo um embrião gestado, aí está se desenvolvendo e está aprendendo, sim. Mas nós, como seres humanos, nós aprendemos quando inicia propriamente dito o nosso processo de formação como vida humana, quando nós fazemos parte aí da sociedade, estamos imersos em um ambiente e em uma cultura. Isso acontece primeiro na interação familiar, que é o primeiro contato que a gente tem com outras pessoas. Aí depois, numa etapa posterior, no nosso processo de escolarização, aí vai depender, alguns entram na escola um pouco mais novos, outros um pouco mais velhos, não, porque 7 anos não é velho, mas em idades diferentes, mas é, é uma etapa importante para o desenvolvimento do conhecimento, porque, inclusive, tem alguns autores que falam, e aí tem um autor bastante importante, principalmente para nós que somos da área da educação, da psicologia, que é Levi Vygotsky, que ele fala que a aprendizagem se dá na interação com o meio e com outras pessoas. E aí, quando nós entramos na universidade, via de regra, e é o que se espera na universidade, que esse conhecimento que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo seja aprofundado e não é direcionado, mas encaminhado para uma área específica, que é a escolha da profissão, né? E quando vocês se especializam em uma área para futuramente aí exercerem a profissão. Por que a gente traz isso? Porque todos esses momentos, eles são essenciais para construção não só do conhecimento, mas da constituição de quem somos como seres humanos. Então, todas as etapas elas são importantes e são necessárias. É como se o próprio conhecimento tivesse uma gradação. Por isso que a escola é organizada em níveis
e o curso de vocês é organizado em semestre. E aí, cada semestre, a gradação, que é o nível de aprofundamento dentro da área do curso específico de vocês, ele vai sendo aprofundado ao longo dos semestres. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, mesmo que na escola ou na universidade, o estudo ou parar para estudar é um dos caminhos para que a gente obtenha o conhecimento e uma realização pessoal e profissional. Ela é uma prática, e aí por isso que a gente fala muito que o estudo é um exercício, e é um exercício para além da sala de aula, que consiste em assimilar a leitura ou inclusive a escuta de algo ou a observação de algo a fim de se conseguir reproduzir na prática as informações e os conteúdos por meio de habilidades e competências, que é o fazer. Nós estudamos para conhecer, assimilar os conteúdos para que depois possamos colocar em prática. E para isso a gente precisa desenvolver habilidades e competências que são específicas de cada profissão. E aí a gente pergunta, né? Mas o que estudar? O que é estudar na universidade? Como eu disse antes, ao longo da nossa formação existe uma gradação e aí vai aumentando o nível de dificuldade, ao passo que nós vamos aprofundando os conhecimentos. Então, o que é estudar na universidade? Estudar na universidade é preparar-se para, isso parece chover no molhado, né? Mas é a gente se preparar para fazer o melhor possível aquilo que nós estamos nos propondo, seja nas diferentes áreas. Eu estudo enfermagem, então eu estou na universidade para ser a melhor enfermeira ou a melhor analista de laboratório, enfim, os diferentes ramos das áreas e das profissões, mas eu vou para a universidade e essa é uma importante decisão. Estar na universidade é buscar essa formação para fazer o melhor que a gente possa fazer, e o estudo é uma das formas de desenvolver as habilidades que, como estudantes, nós precisamos para que futuramente se possa exercer uma profissão ou a profissão escolhida. Aí, quando a gente pensa nessa organização do tempo, em como estudar, existem, claro, algumas dicas, e aí aqui o estudo é como, gente, comer, dormir, fazer a higiene pessoal, é um hábito. Então, estudar deve ser uma rotina. Por isso que a gente, né, estudante, estuda. Então, o hábito de estudar precisa fazer parte da rotina. E eu diria que a gente não para de estudar depois que sai da universidade. A gente acaba estudando, claro, outras coisas, mas é importante estabelecer essa rotina. E pensar numa rotina de estudo envolve a escolha de materiais, a escolha de textos, livros, o ambiente adequado para esse estudo, horários programados, por exemplo, para quem estuda pela manhã, chega em casa, acordou cedo, chega em casa, ou muitas vezes trabalha ou sai da universidade, vai para o estágio e aí já chega cansado e já tem que se preparar para o outro dia começar tudo de novo. A rotina é pesada e a gente sabe disso. Eu já fui estudante,
Então, eu sei como é que é, mas é importante estabelecer alguns intervalos durante o dia, ou um intervalo durante o dia, ou se vai ser ao longo da semana, se vai ser final de semana, se vai ser um sábado, se vai ser um domingo, mas é importante estabelecer essa rotina. Por quê? Porque senão a gente acaba deixando para a última hora. Tem uma tirinha, eu nem sei se isso existe mais, mas o Calvin e o Haroldo de quadrinhos, e o Calvin sempre diz, tinha um trabalho para fazer, e aí ele ficou esperando, aí o Haroldo, que era o tigre, perguntou para ele, quando tu vai fazer a atividade da escola? Aí ele disse que ele estava esperando a criatividade aparecer e tudo, e aí ele perguntar, mas quando vai ser isso? Ele diz, no pânico do último minuto. Exatamente para a gente não chegar nesse momento em que dá o pânico, e aí a gente tem que entregar um trabalho, tem que entregar uma atividade. Se a gente se organiza ao longo do semestre, isso é mais tranquilo, a gente não precisa passar tanto nervoso, tanto apuro para fazer ou realizar as atividades de um curso. Então, construir a rotina e o hábito para estudar, organizar esses momentos de estudo, planejar o que se vai estudar, fazer um plano, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um plano de estudos com, aqui, vocês não conseguem ver, mas eu tenho um quadro aqui na minha parede, um quadro branco, que eu coloco as datas, os horários, claro, tem um lado que são as minhas atividades, as minhas tarefas, porque a gente também tem. Vocês acham que o professor não tem trabalho para entregar? A gente tem. E uma rotina também de que o que vou estudar, escrita de artigo, então eu tenho meu próprio cronograma, isso é importante para vocês poderem fazer esses horários e estabelecer esse cronograma, é importante para essa organização. E aí, claro, obviamente que existem algumas técnicas de estudo, e aí, como eu disse no início, nós somos pessoas diferentes, cada um tem as suas características, e aí cada um precisa compreender qual é a melhor forma de aprender, qual é a sua melhor forma de estudar. E às vezes a gente não sabe muito bem, então é importante testar. Eu sou mais visual, então eu gosto de fazer diagramas, eu gosto de fazer é, imagens, mapas mentais, mapas conceituais, assim eu me organizo e eu estudo melhor. Outras pessoas preferem ouvir, outras pessoas preferem ler, ir marcando, então cada um precisa entender, ou algumas pessoas gostam de estudar por meio de perguntas. Agora a gente tem as IAs, isso também pode ajudar, e aí eu já vou fazer a propaganda que a nossa próxima oficina vai envolver a inteligência artificial numa etapa para auxiliar na leitura de textos acadêmicos, e numa outra oficina nós vamos trabalhar com como utilizar a inteligência artificial nos trabalhos acadêmicos. A gente não vai dizer para vocês não usem IA nos trabalhos, mas a gente vai instrumentalizar para o melhor uso das IAs nos trabalhos. Mas isso é uma conversa a partir aí das próximas semanas. A gente vai fazer a divulgação. Voltando aqui para nossas rotinas e para os nossos hábitos. Como eu disse antes, rotina e hábitos é como alguém, quando a gente acorda, vai ao banheiro, faz a higiene, escova os dentes, isso é um hábito
que se torna uma rotina. O estudo é a mesma coisa. Então, ele vira um hábito, por quê? Porque ele acaba se tornando automático. Automático não no sentido de fazer por fazer, automático, porque ele já vai fazer parte do dia a dia, já vai fazer parte do cotidiano. E aí, por que que o hábito ele é diferente da rotina? Justamente porque a rotina demanda um nível maior de atenção e esforços. Um hábito a gente faz automático, a rotina a gente precisa dessa prática intencional. Ou seja, eu preciso ter um objetivo para. Então, não é algo automatizado, por assim dizer. E se vocês quiserem comentar, eu vi que alguém perguntou da gravação, sim, fica gravado. A gente disponibiliza lá no canal do YouTube também. Aí aqui o Duig não esse não é um diagrama nosso, então aqui nós temos muitas atividades que nós fazemos diariamente, que elas são hábitos, por exemplo, eu estou dormindo, aí eu acordo, levanto, ele está com uma cuia de chimarrão, eu nem vi, eu acho que é. Aí eu vou, tomo meu café, aí tomo banho, me arrumo, saio, vou trabalhar, trabalho, já saio correndo, sento, chego em casa, ligo a TV, como no automático. Isso são hábitos. A rotina a gente faz intencionalmente. E aí, esse livro aqui, que é o autor que fala isso, O Poder do Hábito, ele é bastante interessante, gente. Parece um livro daqueles comerciais, mas não é. Ele é bastante interessante justamente porque ele fala dessa questão de como construir um hábito e como é poderoso construir ou ter internalizado o hábito. E, claro, no nosso caso aqui, a gente quer que o hábito que o estudo se torne ou se transforme em um hábito. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma lida ou conhecer. Acho que tem até um vídeo no YouTube que fala um pouco sobre essas coisas e como os hábitos podem influenciar a nossa vida. Claro, a gente tem muito, por exemplo, hábitos de atividade física. Os estudos já comprovam que isso também muda humor, disposição. Claro, no início não, mas quando se torna um hábito, isso já ajuda a em diversas outras atividades. Então, vale a pena dar uma olhada nesse livro, e aí ele fala que um hábito ela é uma escolha que em algum momento nós fazemos deliberadamente e depois paramos de pensar a respeito, porém continuamos fazendo e às vezes todo dia. Não quer dizer que uma rotina de estudo, quando ela vira um hábito, a gente faça no automático e não retenha conhecimento. Ela só vira algo que faz tanto parte do nosso dia a dia que a gente acaba fazendo e não precisa ser algo obrigado, por assim dizer, a gente já faz. A gente sabe que todos os dias, às 8 da noite, a gente vai parar 40 minutos para ler sobre. Ou não dá para fazer isso todos os dias, vai ser uma vez por semana, então tá, uma vez por semana, no sábado, das 10 ao meio-dia, eu vou parar para estudar. Se organizar assim direitinho, as outras coisas cabem nessa organização, cabem nesse planejamento. Sair, passear, encontrar com os amigos, fazer uma viagem,
ir para um bar, isso cabe na nossa rotina sem atrapalhar, desde que isso seja organizado, que esse plano faça parte dessa organização. Esse mesmo autor, ele ainda fala que o hábito funciona como se fosse um loop. É algo que você inicia, na verdade, quando você inicia, você deixa por exemplo, a procrastinação. Significa um gatilho mental. Tu precisa de um gatilho para começar. É o start. Aí começa na rotina, que é quando você propriamente coloca em prática esse planejamento que você fez, nesse nosso caso, para estudar. Aí são os costumes e as atividades do dia a dia. E aí depois vem a recompensa, que é o prêmio, ou que é o resultado por ter feito, por ter tomado a decisão de iniciar e por ter estabelecido essa rotina. E aí ele chama isso de Ilha da Felicidade, que é quando você vê o resultado de ter feito esse esforço anterior de começar. E aí, quando a gente inicia, isso precisa iniciar a partir de uma decisão. Você decide conscientemente que vai iniciar, nesse caso, a se organizar para estudar. E aí, né, isso altera os seus hábitos, isso vira aí como aqui como ele fala, são pequenas ações que você decide que vai realizar e que isso modifica o estilo de vida. Alguém disse alguma coisa aqui que é bem interessante. Espera aí, só que eu não consigo ver. Que às vezes estudo, mas parece que não consigo absorver o conteúdo. Como é que teu nome aqui aparece como usuário desconhecido? Se puder colocar o nome. Na verdade, isso acontece muito. Por exemplo, quando a gente pega um texto. Ah, Luciane. Luciane, quando isso acontece, eu quase poderia dizer que acontece com todo mundo. Comigo acontece às vezes. A gente pega um texto para ler, lê mecanicamente, e quando vai pensar, tá, mas o que estava escrito mesmo? Aí a gente tem que voltar para ler de novo. Isso é isso faz parte dessa atividade inconsciente que ela é feita sem, sem um foco preciso. Porque, na verdade, o que a gente precisa? Quando a gente bom, eu vou ler um texto. Agora, por isso que a gente fala em estratégias de estudo. O ambiente ele é importante. Por exemplo, se é um livro de um romance, eu posso ir num parque, sento deito na rede. É algo que não exige de mim tanto. Não é que não exige raciocínio, mas não exige tanta concentração quanto, por exemplo, um texto de uma disciplina. Então, existem momentos diferentes para a leitura, por exemplo. E aí, por isso que a próxima oficina a gente também vai fazer sobre a leitura. Como ler melhor e como a IA pode ajudar a ler melhor. Não só fazer resumos automáticos, mas como ela pode nos ajudar nessa leitura. Então, Luciane, você organizar um espaço adequado, pensar no ruído, no que tem em volta, nos barulhos, no ambiente, se é um ambiente silencioso ou não. Muitas pessoas
preferem estudar com música. Isso são estilos, cada pessoa tem o seu estilo. Se a pessoa, se você vai estudar com música, busca uma música que não tenha tantos estímulos, porque na verdade você está dividindo a sua atenção, mesmo sem perceber, você divide a sua atenção e talvez o foco na leitura não seja a mais qualificada possível. Então, muitas vezes é por isso que a gente lê. Eu li 2 páginas e agora o que, que foi? Aí eu tenho que voltar tudo de novo. O que, que foi que eu li mesmo? Talvez a própria concentração não esteja sendo a mais adequada. E aí, como é que a gente desenvolve uma concentração adequada, se eu posso dizer assim? É exercitando. Então, talvez, por exemplo, eu li fazer marcas, usar marcar o texto pode ser uma forma, sublinhar o que é mais importante, ter uma folha do lado e ir anotando algumas palavras-chave, algumas questões que são importantes. Isso é muito da forma como cada um de nós aprende. Por exemplo, eu gosto de fazer leituras anotando. Então, os meus livros, aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho textos aqui que eu leio e que eu acabo fazendo um monte de. Acho que não vai dar para ver, mas eu acabo fazendo um monte de anotações aqui no próprio texto. Ah, se o livro não é meu, o que que eu faço? Eu pego uma folhinha do lado para me ajudar. Porque isso me auxilia a. Não é nem memorizar, mas é fazer o movimento, fazer uma ação de concentrar um pouco mais, de prestar um pouco mais atenção naquela leitura. Isso pode vir a ajudar. Quando a gente pensa em como cada um de nós aprende melhor, nós entramos nas estratégias de estudo. Para eu pensar nas estratégias de estudo, é muito importante eu organizar esses hábitos de estudo, justamente para a gente pensar. E aí, os hábitos de estudo, para se transformar num hábito, a gente precisa pensar na frequência, em quantas atividades vão ser realizadas, se vai ser uma leitura, se vai ser uma escrita, se eu vou fazer um esquema, se eu vou revisar. Isso faz parte desse planejamento. Quando a gente fala, parece, ai, nossa, mas aí eu vou ter que fazer um monte de coisa, vou gastar um tempão pensando e não vai sobrar tempo para eu estudar. Na verdade, a ideia é justamente o contrário, é se organizar para que quando for estudar lá na prática, seja mais efetivo. Isso não quer dizer que você pode estabelecer uma rotina para uma semana, para um mês, para 2 meses e depois revisitar essa rotina de acordo com a necessidade. Por exemplo, tem semana de provas, então como é que eu vou organizar? Se eu tenho 5 provas na mesma semana, eu espero que não aconteça, mas isso é bem bem recorrente na educação básica. Todo mundo marca a prova na mesma semana, deixa todo mundo louco. Bom, se eu sei que eu vou ter 5 trabalhos para entregar na mesma semana, eu não vou deixar para fazer na semana anterior. Ou eu não vou deixar. Eu vou fazer no domingo da segunda, na segunda da terça, na terça da. Não dá, gente. A gente não tem saúde para isso e também não sai uma coisa com qualidade. Então, é preciso pensar naquilo. A organização e o planejamento é isso. O que eu tenho que fazer, por exemplo, pegar lá dentro da disciplina, tem o plano de ensino, vocês devem ter todos já lá no AVA, e tem o cronograma. Dentro daquele cronograma, vocês já sabem
quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. Às vezes muda a ordem um pouco, mas via de regra aquela é a ordem. Ó, vão ser trabalhados esses conteúdos, as avaliações vão ser essas, as datas são essas. Então, vocês conseguem. Para vocês que estão na universidade, o plano de ensino é o start para essa organização. O que seria o ideal? Pegar todos os planos de ensino das disciplinas que vocês têm e organizar um cronograma para cada uma dessas disciplinas. E aí a gente já vai ver também dentro das técnicas, que é um pouquinho do que a gente está falando agora. Então, eu pego o plano de ensino, que é o que eu preciso dar conta. Em cima do plano de ensino, eu vou fazer a organização desses materiais. Ou seja, se eu sei que eu vou estudar X, Y, Z conteúdos, eu vou olhar o que eu vou precisar. Ali, no plano de ensino, vocês têm o que nós chamamos de bibliografia básica e bibliografia complementar. Vocês podem acessar artigos, textos, materiais na internet, podem acessar a biblioteca virtual, podem acessar a biblioteca do campus. Então, se eu sei que eu preciso, que na semana do dia 15 de setembro, nós vamos lá na disciplina de, sei lá, engenharia de software, nós vamos estudar, a gente vai começar a estudar uma linguagem de programação X. Eu posso ir já organizando o material para, nessa semana, eu já ter organizado, não esperar até chegar na aula, daí o professor dizer, você já pode se organizar antes, por quê? Porque você já tem um roteiro da disciplina, que é o plano de ensino. Aí, em cima disso, você organizou os materiais, aí você faz o planejamento. O que eu vou estudar, em qual momento e por qual eu vou começar. Aí eu faço o meu plano de estudo, que é, bom, na semana 1 eu vou estudar lógica, na semana 2 eu vou estudar, sei lá, uma programação específica. Na outra eu vou continuar estudando, porque eu ainda não entendi muito bem como funciona essa linguagem. Na quarta, então, tudo vai depender também da dificuldade de determinado conteúdo ou no quanto você conhece um conteúdo ou não. Aí, a partir disso, você faz um quadro de horários e um cronograma de estudo. Que aí nós chegamos nas técnicas, mas primeiro a gente precisa fazer essa organização. Como eu disse antes, as boas práticas de estudo, elas requerem um ambiente iluminado, silencioso, que não tenham muitas distrações. Isso ajuda a manter o foco. Por exemplo, estudar sentado no sofá. Não é o melhor ambiente para se estudar. Por quê? Porque você fica. Sofá é algo que a gente quer se atirar, relaxar. E o próprio cérebro às vezes entende ou não entende que aquele momento atirado no sofá é um momento de estudo. Por quê? Porque a tua postura é diferente. É diferente eu sentar atiradona no sofá e eu sentar numa cadeira à frente de uma mesa com postura de estudo. Parece bobagem até, mas não é. Faz toda a diferença preparar-se para o momento de estudar. E aí tem um autor que se chama Castro, ele diz que se a mente está confusa, nós não conseguimos arrumar os pensamentos para começar a estudar. Um ambiente bagunçado só pode atrapalhar. Às vezes é o que pode ocasionar o que a Luciane disse, que às vezes a gente está estudando, eu estudo, mas eu estudo e parece que não
assim, a grosso modo falando, não entra nada na cabeça. Talvez possa ser esse ambiente, ou talvez, inclusive, possa ser esse momento de estar mais relaxado que não está contribuindo para o estudo. E aí agora a gente tem algumas boas práticas, digamos assim. Como a gente já falou, o planejamento, a previsão e a organização dos conteúdos. Por isso eu reforço de novo, o plano de ensino é pontapé inicial para começar qualquer planejamento de gestão do tempo, estratégias de estudo com vistas à universidade e aos conteúdos dos cursos de vocês. Planejar. Planejar é palavra-chave. É o quê? É organizar os dias e os horários, distribuir os conteúdos das disciplinas. E aí, às vezes, para uma disciplina, eu vou usar essa técnica. A leitura e as anotações são suficientes. Para uma outra disciplina, talvez eu precise fazer esquemas. Para uma outra disciplina, talvez eu precise, além da leitura, buscar algum vídeo adicional, algo que possa me ajudar. Como fazer isso? Vocês vão testando e vão buscando qual a melhor maneira. Aqui não tem receita pronta, não tem receita de bolo, por quê? Porque somos pessoas diferentes. Então, a gente pode falar de uma maneira geral, mas a personalização desses momentos é muito pelo ritmo de cada um, e aí cada um sabe a melhor maneira de estudar e é quem pode avaliar melhor esse processo de organização. Aqui a gente já comentou, e daí depois a gente vai deixar a gravação, vocês podem retomar algumas questões, mas o que é importante aqui? Por isso que eu digo do plano de ensino. O plano de ensino, às vezes, tem alguns conteúdos no plano de ensino que eles são mais conhecidos, ou, por exemplo, para quem já trabalha na área, algumas coisas já são conhecidas. Então, entender o que eu preciso estudar, ou o que eu preciso estudar mais, e o que talvez seja mais difícil, fazer assim um mapeamento disso também ajuda nessa organização. E aí, vocês podem fazer um plano de estudos com um calendário. Tem gente que faz semanal, eu tenho uma agenda. Como eu disse para vocês, eu tenho quadro aqui. Então, na minha agenda, eu tenho, além dos compromissos, reuniões, aula e tal, eu tenho as tarefas. E aí eu faço o meu planejamento semanal. Algumas atividades eu consigo fazer toda semana, algumas eu dou um prazo um pouco mais extenso, porque também é preciso organizar, fazer um planejamento que seja factível para que não seja frustrante. Por exemplo, eu preciso fazer o trabalho de uma disciplina X. Eu sei que no final do semestre eu vou ter que apresentar esse trabalho. Por exemplo, o pessoal da arquitetura, não sei se tem alguém da arquitetura aqui, mas o pessoal da arquitetura adora fazer isso. O pessoal tem, principalmente quem está em projeto, em maquetaria, aí sabe que tem que fazer, mas aí deixa para fazer na última semana. E aí é óbvio que não vai dar tempo, e aí eles viram noite, aí não dormem, daí se estressam, chegam cansados. Se eu sei que a minha maquete leva
se eu penso numa semana num dia de 8 horas úteis, digamos assim, 8 horas de trabalho, e eu sei que a minha maquete vai levar 100 horas para ser feita, isso não cabe numa semana de estudo. Não cabe numa semana de 8 horas. Por quê? Porque você tem que dormir, tem que comer, tem que ir para a aula, tem que fazer outras coisas. Tem o transporte até a universidade. Isso é planejamento. É eu saber que eu tenho uma atividade grande, pensar quanto tempo eu vou levar para realizar essa atividade. E então, se eu sei quanto tempo, eu vou dividir o meu dia em tarefas, isso é a rotina, e aí eu vou pensar, bom, se esse trabalho é grande desse jeito, então eu vou ter que colocar ele ao longo de 2 semanas, 3 semanas, um mês. Então, também, essa forma de se organizar também tem muito a ver com a especificidade da tarefa ou da atividade. Aqui a gente tem um exemplo de rotina diária. Por exemplo, aqui a gente coloca, é como se fosse o quadro de horário das disciplinas, o que vocês têm que fazer. Mas, além do horário da aula, o que mais entra na sua rotina diária? Bom, eu trabalho, vou pensar, gente, vou dar um exemplo para vocês de quando eu estava na universidade. Eu estudava à noite, eu trabalhava das 7h30 da manhã até às 17 horas. Na verdade, 16h30, porque aí das 7 às 16h30. Eu saía de onde eu trabalhava, eu pegava um ônibus, levava 45 minutos, 1 hora para chegar na universidade. Então, eu saía às 16h30, eu chegava às 17h30. A minha aula iniciava às 19h30. Das 17h30 às 19h30, eu fazia um estágio na universidade. Então, não me sobrava tempo de estudar quase nunca. Por quê? Porque daí depois eu tinha aula até 10h30 e das 10h30 até as 11h30 eu voltava para o estágio. Então, eu saía da universidade quase meia-noite. E daí, 7h30, eu tinha que trabalhar de novo. A minha rotina de estudos era aqui, ó. Eu começava aqui de manhã, eu tinha horário de trabalho, depois eu tinha o horário que eu tenho que deixar o horário de deslocamento, o horário do estágio, o horário da aula, o horário do estágio. Ah, professor, mas onde é que a senhora colocava o estudo? Não colocava, colocava no horário do ônibus. É o melhor? Não é, mas era o tempo que eu tinha. Então, no sábado, eu organizava a minha rotina de estudos. Por quê? Porque na minha semana não cabia. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque é um exemplo de muitas das nossas realidades. Nem todo mundo consegue estudar. Às vezes a gente precisa estudar, trabalhar, então tem muitas atividades dentro do nosso dia a dia, mas é preciso encontrar um espaço para estudar. Ó, eu não tenho tempo durante a semana, deixe um horário definido no sábado. Ah, mas eu estou muito cansada. Pois é, a gente cansa mesmo, mas saibam que é por um tempo e esse tempo termina. Vocês tomaram a decisão. Vou entrar na universidade, vou fazer meu curso. Durante esse tempo, vai ser um tempo, às vezes, de sacrifício, mas é um sacrifício necessário, que aí depois vocês vão poder, lá como o desenho lá da. Cadê? Ai, tô indo para o lado errado, mas eu quero voltar nesse desenho aqui até chegar na recompensa. Então, a escolha da universidade foi o gatilho. Vocês transformaram isso, colocaram a universidade dentro da rotina de vocês, ou o estudo dentro da rotina de vocês. Para quê? Para chegar na recompensa, que nesse caso seria a conclusão do curso, ou é a conclusão do curso. Mas para isso a gente precisa dessa rotina, dessa organização e
às vezes, renunciar a algumas coisas. Mas sempre lembrem que é por um tempo determinado, não é para sempre. Isso é importante. Então, organizar esse cronograma aqui não dá para fazer diário, então faça semanal. Isso é importante, mas saber quais são as atividades que vocês têm no dia ajuda até a entender se eu não tenho um espacinho aqui para colocar um momento de estudo na minha semana. Aí, aqui eu tenho um roteiro. Então, vamos pegar lá, pega o plano de ensino, eu tenho lá os conteúdos. Aí eu vou pegar para cada disciplina os conteúdos que eu preciso estudar e que dia e que horário eu vou fazer isso. Como eu disse antes, eu posso estabelecer um período de estudo de uma semana, de 2 semanas, de um mês ou para todo o semestre. O ideal é até pensar num plano, num cronograma mensal, para vocês conseguirem até depois ir avaliando se precisa fazer algum ajuste, se precisa adequar alguma situação dentro do horário de vocês. Mas isso também ajuda bastante. E aí depois a gente vai comentar um pouquinho mais. O ideal começa pelo mais difícil ou por aquilo que vocês conhecem menos para aquilo que é mais que vocês estão mais familiarizados, por assim dizer. Isso pessoas que trabalham nessa área, que desenvolveram técnicas de estudo, dizem que a melhor estratégia é essa, eu partir do mais complexo para o mais simples. E aí, todo esse processo, a gente também precisa pensar, como eu disse antes, em como nós aprendemos. Existem diferentes materiais, diferentes métodos, que para algumas pessoas ouvir é melhor, para outras ver é melhor, para outras ler é melhor. Então, cada um precisa entender o seu próprio movimento para o aprender. Mas existe algo que é geral de todo ser humano, que é a estrutura cerebral para a aprendizagem. Aí o William Glasser ele apresenta a pirâmide da aprendizagem. Que aí ele tem aqui o percentual. Quando nós lemos, o percentual de retenção, digamos assim, é 10%. Quando ouvimos, 20%. Quando observamos, quando vemos e ouvimos, quando discutimos com outros, quando fazemos e quando ensinamos aos outros, a gente tem um 95%. Por que é 95% quando eu ensino outras pessoas? Justamente porque eu já passei por todas essas etapas aqui e já tenho internalizado. Ou seja, porque quando eu explico para outra pessoa, eu estou me ouvindo, refletindo, isso se chama processo de metacognição. Eu escuto o que eu estou falando, reflito sobre o que eu estou falando e reaprendo aquilo que eu estou falando. Essa é uma estrutura do ser humano, então não sou eu que estou dizendo, é o autor que está dizendo. Então, claro que pode mudar de acordo com o quê? Com a pessoa e com o conteúdo, mas via de regra, essa é a organização da aprendizagem ou como nós, enquanto ser humano, aprendemos. Aí aqui, uma dica interessante também é fazer grupos de estudo. Não precisa esperar a gente, professor, propor ou a gente ofertar uma disciplina
vocês podem, dentro não precisa ser nem na turma, pode ser do curso, organizar. Não precisa ser presencial, porque a gente sabe que os tempos são difíceis, né? Deslocamento. Se der presencial, melhor. Junta e aí se organiza, estudem juntos, conversem sobre. Se não der para ser presencial, marca um momento, meia hora uma hora na semana para discutir um texto. Isso ajuda também. Aprender com os colegas pode ser diferente que aprender é, com o professor, porque às vezes com um colega a gente acaba não tendo muito receio e muita vergonha de perguntar ou de falar coisa que às vezes a gente fica com vergonha de parecer bobagem. Com os colegas, não. Então, talvez seja uma boa estratégia de buscar fazer grupo de WhatsApp ou alguns encontros, não precisa ser semanal, pode ser quinzenal, uma vez por mês. Isso ajuda não só a estudar, mas também a fazer grupo. Eu tenho, por exemplo, amigos de quando eu fiz universidade, há muitos anos atrás, que eu ainda tenho até hoje. Claro, como meus horários eram muito malucos, meus colegas tinham que ter muita paciência, porque eu estava sempre correndo. Mas eu tenho alguns amigos que eu fiz na universidade que continuam, que eu continuo me relacionando até hoje. E aí agora a gente vai pensar, sobre as técnicas e os graus de utilidade. Existem estudos comprovam que existem 3 graus de utilidade para as técnicas de estudo: de baixa, moderada e alta utilidade. A gente não está dizendo que um conteúdo é mais útil que o outro. Ele é para cada pessoa. Se eu já sei bastante sobre álgebra, digamos assim, eu vou, quem sabe, agora eu faço a disciplina de cálculo. Nem sei se tem mais, gente. Eu fiz cálculo há zilhões de anos atrás. Eu sei muito de álgebra, mas não sei de, sei lá, trigonometria, alguma coisa assim. Então, eu vou focar na trigonometria, por quê? Porque eu já venci a álgebra. Então, é nesse nível, não é que um menos importante que o outro. Dentro dessa escala, existe formas de como melhor aprender. Por exemplo, numa escala de utilidade baixa, as atividades, né, para aprender ou que não precisa tanto, não é que não precisa tanto esforço, não requer uma atividade tão complexa. Então, para um conteúdo de utilidade baixa, grifar ou sublinhar o texto pode ser suficiente. Uma releitura, ou seja, eu pego um texto só para ler de novo, para rememorizar algumas coisas, e fazer resumos. Agora, o de utilidade moderada, um interrogatório, ou seja, questionar sobre o que se está aprendendo pode ser uma boa técnica. Autoexplicação, ou seja, eu li, aí agora eu vou explicar para mim mesmo isso que eu li. A Luciane vai agora, fez a leitura, e agora ela vai pensar, não, tá, então o texto dizia isso, 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 isso. Tá, e aí volta no texto para ver se não é isso? Então, ok. Isso ajuda nesse processo de aquisição do conhecimento. O estudo intercalado também pode ser importante. Eu vou fazer uma leitura, eu vou assistir um vídeo, eu vou conversar com meus colegas. Isso também pode ajudar a aprofundar.
Agora, quando eu tenho um conteúdo de alta utilidade, ou eu estou num conhecimento de alta utilidade, eu posso fazer. Eu preciso. É, esse é um conteúdo muito específico para a minha área, ou para uma prova, ou para uma atividade muito específica. Eu posso fazer autoteste. Hoje, com esses chats de IA generativa, eu posso, inclusive, pedir para o chat fazer um teste. Faça um teste sobre com questões sobre cálculo no nível para o curso para um estudante do curso de ciência da computação de primeiro semestre. Aí ele vai te dar um roteiro. Para um estudante de quinto semestre, ou eu sou um estudante de quinto semestre do curso de ciências contábeis, estou estudando cálculo e gostaria de fazer um teste prático para ver se eu entendi o conteúdo. Ele vai lá e vai gerar. Aí agora, claro, obviamente que você não vai usar o chat para fazer as respostas. Então, vai e faz. Isso, exercitar é importante. A prática distribuída, que aí é buscar diferentes formas de apreensão desse conhecimento. A técnica Pomodoro, que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, é bastante eficiente. E mapas mentais. Eu gosto muito de mapas mentais, porque eu já disse para vocês, eu sou visual. E aí tem alguns softwares, inclusive, que ajudam a fazer mapas mentais. Tem um que se chama Idea Map, um outro que se chama Mapify, Map, FY, que você pode colocar as informações e a IA te ajuda a elaborar um mapa, mas claro que depois tem que conferir. Inclusive, isso vai ser tema da nossa próxima oficina. Então, você precisa pensar. Xmind, esse eu não conheço, eu vou procurar depois. Obrigada pela dica. De acordo com a sua necessidade de estudo, você vai ver. Lembra? Python eu já sei. Eu estou falando dessas porque são coisas que eu mais ou menos sei, porque eu não sei falar nem de arquitetura, de medicina, de gastronomia, não sei nada disso. Eu sei falar dessas áreas porque eu já fui por ali, por isso que os outros exemplos eu não me arrisco muito. Eu sei de lógica de programação, mas não sei da linguagem Python, por exemplo. Então, para lógica de programação, eu posso usar isso. E para Python eu posso usar esses testes práticos, eu posso usar essa técnica do Pomodoro, enfim, eu preciso saber. Eu, enquanto estudante, eu como enquanto pessoa. Então, vocês precisam saber sobre isso. Aí aqui algumas técnicas de estudo que aí eu já comentei com vocês. Essa da autoexplicação pode parecer coisa de gente doida, né? Tá falando sozinho. Não, não tá falando sozinho. Os outros vão achar que você está falando sozinho, mas não é. Tenta se explicar. Vai lendo, anotou, agora se explica, vai falando. É bem como está aqui, gente. É como se fosse vocês darem aula para vocês mesmos. Justamente para vocês entenderem se vocês entenderam o conteúdo. Desculpa o trocadilho, mas é exatamente isso. E aí, quando a gente pensa, aqui a gente vai falar um pouco dessa técnica distribuída, a gente vai usar o exemplo do Pomodoro, que é uma técnica
para se estudar, para se organizar melhor. E aí tem, inclusive, um aplicativo que se chama exatamente assim, Pomodoro, que ele ajuda a estudar. Que é essa técnica aqui, eu não vou passar o vídeo agora para vocês, mas eu vou colar o link aqui no chat, porque ele é um pouco... Ele tem 6 minutos, mas depois vocês podem assistir. Depois eu colo o link para vocês aqui. Ai, não consigo copiar. Depois eu colo para vocês o link, que é que ele vai mostrando como organizar essa rotina de estudo ou o que focar primeiro, o que vocês vão focar, por onde vocês vão começar e onde vocês querem chegar. Vale a pena, gente. Deixa eu ver se tem aqui. Que é mais ou menos esse mapeamento aqui, ó. Vocês vão ter que começar, vão ter que, óbvio, evitar a procrastinação, que é aquele de ficar dizendo amanhã eu começo, amanhã eu começo. Não, tem que tomar decisão. Tomou a decisão, começa a se organizar, até vocês chegarem nesse objetivo. Estabeleçam objetivos que sejam alcançáveis, digamos assim, que não sejam objetivos muito grandes. Ah, eu quero entender todo o conteúdo. Isso fica muito abstrato e às vezes pode causar frustração. Então, ó, uma meta boa, ir bem na prova. O que eu preciso para ir bem na prova? Aí vocês fazem esse caminho aqui. Vale a pena assistir. Mas, cara, cadê o... depois eu volto no mapa mental. Aqui a gente tem um exemplo da técnica Pomodoro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Pomodoro é bem como o nome diz mesmo, é tomate em italiano, vem do italiano tomate, e é exatamente isso. Você, dentro daquele cronograma que você estabeleceu, qual, qual vai ser a tarefa que você vai realizar? Bom, eu vou estudar sobre cálculo, ou eu vou estudar cálculo. Dentro de cálculo, eu vou estudar. Sei, já não me lembro mais. A tangente, eu nem sei se isso faz parte de cálculo, acho que isso até já nem faz mais, mas enfim. Raiz quadrada, digamos assim. Então, eu seleciono uma atividade e eu vou me dedicar 25 minutos para essa atividade. Então, eu vou por 25 minutos. Comecei às 20h15, eu vou até às 20h40 estudando cálculo. Passou 25 minutos, eu faço uma pausa de 5 minutos. É uma pausa para ir ao banheiro, para tomar uma água, para dar uma caminhada, para sair desse lugar de estudo. Passou 5 minutos, eu volto. Isso a gente estabelece para um tempo, por exemplo, de 1 hora, eu vou ter 25 minutos de atividade, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de atividade, mais 5 minutos de descanso. São sempre intervalos de 30 minutos. Quando eu fiz um Pomodoro equivale a 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. Quando eu fiz 4 pomodoros, ou seja, se eu estou já há 2 horas estudando ou fazendo essa atividade, eu faço uma pausa de até 30 minutos, ou seja, a minha pausa pode ser maior. E aí, depois disso, eu inicio um outro ciclo. Isso ajuda, gente, a gente não ficar, por exemplo, sentado ou sentada 3, 4 horas corridas. Isso é prejudicial à saúde,
não é tão eficiente para a rotina de estudos e não é tão eficiente para a aprendizagem. Então, essa técnica é bastante interessante. Por exemplo, vou estudar para a prova. Aí, ou eu trabalho a semana inteira, mas eu tenho 2 horas no final de semana. Então, eu vou fazer isso. No sábado eu vou dedicar, que a gente tinha dito, das 10 ao meio-dia. Então, eu começo, vou selecionar lá naquele planejamento que eu fiz, o que, que eu vou estudar nesse sábado. Eu começo às 10 horas, 10h25 eu paro, 10h30 eu volto, 10h50, aí depois eu volto, 10h55 eu paro de novo, fico mais 5 até fechar as 2 horas. Então, esse é um exemplo de uma técnica de organização que ajuda na organização do tempo e é uma estratégia de estudo que pode ser bem eficiente. Aí aqui a gente tem uma técnica, que é a técnica do mapa mental, que são esses exemplos de A que eu mostrei para vocês, que nada mais é do que eu ter um tema central e desse tema central eu organizar dessa ideia principal, essa ideia-chave, quais são as ideias ou os conteúdos que estão relacionados. Isso aqui ajuda para, ou na leitura do texto, de um texto. Bom, eu vou estudar um texto sobre gestão do tempo e estratégias de estudo. Gestão do tempo e estratégia de estudo é o meu tema central. Então, o que, que está relacionado a isso? A rotina, o hábito, o planejamento, o cronograma de estudo, as técnicas, as estratégias. Então, tudo que está relacionado, isso ajuda a quê? A materializar, digamos assim, o conhecimento. É quase como que vocês pudessem tocar no texto, digamos assim. E aí aqui um exemplo aqui, por exemplo, dos porquês, porquê junto, porquê separado. Aí aqui eu tenho o porquê junto, ele vai para cá, para onde que ele vai? Então aqui eu tenho uma conjunção explicativa, ele é substituído por tais, tais palavras, exemplos de uso. Então, eu posso fazer um mapa mental para qualquer conteúdo, para qualquer atividade ou qualquer conhecimento que eu queira desenvolver. Aqui nesse link aqui, mapasmentais.com.br, tem alguns exemplos. Aí aqui o Pomodoro que a gente passou antes. E aqui, isso aqui tem a ver lá com a recompensa. Parece banal, mas fazer um mural de sonhos é um grande estimulador, digamos assim. Porque, assim, eu sei, como eu disse para vocês, às vezes cansa, né? Pô, eu trabalho o dia inteiro, ou eu tenho outras atividades. Hoje eu estava conversando com um menino lá da educação física, ele é atleta, daí ele nada de manhã, ele nada à noite, daí ele estuda, depois ele vai ele está fazendo estágio de personal, ele tem uma rotina super cheia, assim. Mas ele me disse, não, professora, eu sei que é por esse tempo. Então, ele tem um objetivo de ser treinador. Treinador, eu não sei como se chama lá, acho que é técnico de natação. Então, ele montou, e lá no Mural dos Sonhos ele tem esse objetivo. Então, ele sabe que tudo que ele está fazendo é para atingir esse objetivo. Então, isso também é interessante. Eu tinha, hoje eu já não tenho mais, deveria ter, mas não tenho. Porque isso não quer dizer que depois que passa a idade a gente deixa de sonhar, gente. Não, só não sonha quem não está vivo.
Então, ter um mural de sonhos em um lugar que vocês possam ver pode ser um motivador para vocês. Ó, por que eu estou estudando ou por que eu estou aqui neste momento? Ah, eu quero estudar porque eu quero ser um médico da Cruz Vermelha e viajar o mundo. Ok. Então eu sei que eu vou passar por dias de sacrifício, eu vou ter que baixar a cabeça, eu vou ter que me organizar para eu chegar lá. Então, o mural de sonho garante essa motivação. Não é que garante, mas auxilia a vocês terem essa motivação, justamente para vocês verem na frente de vocês sem esquecer, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está tão cheio de coisa, tão atribulado que a gente olha, para que eu estou fazendo isso mesmo? Para que eu estou acordando cedo? Porque eu quero chegar lá. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu dizia que eu queria ser grande. Na verdade, eu comecei dois cursos. Eu comecei um curso de ciência da computação, e aí eu não gostei. Aí eu disse, não, não vou fazer. Aí eu comecei a trabalhar na área de finanças e tal. Aí eu comecei a fazer ciências contábeis. Aí eu gostava, mas não era bem aquilo que eu queria. Aí depois, como eu já mexia com tecnologia, eu trabalhava em escola, me convidaram para trabalhar com tecnologia e educação, aí eu me achei, fui fazer pedagogia, uma coisa que eu dizia que eu não ia fazer nunca na vida. Mas eu tinha esse plano, assim, não, gente, eu quero ser, e eu queria ser professora universitária, era o que eu queria. Eu tinha isso lá no meu plano no meu mural dos sonhos. E não precisa ser algo desse tamanho, pode ser, eu quero viajar, não, eu quero ter um emprego estável, eu quero ser feliz. Ser feliz. Ser feliz é um bom objetivo, é um bom sonho, que não é utopia. Isso é importante, não pode ser algo que não seja também atingível, senão a gente acaba se frustrando. E esse mural tu pode fazer com foto. Eu me lembro que na minha época eu tinha uma foto de um. O que era? Acho que era um Honda Civic. Eu não consegui o meu Honda Civic na época, mas eu comprei um Uninho. Eu lembro que meu primeiro carro foi um Uninho. Coisa mais boa, gente. Sem ar-condicionado, sem nada. Bem basicão, assim, um calorão no verão, mas era o meu mural de sonhos. Eu coloquei um carro que estava muito além das minhas posses, mas eu coloquei, eu tinha um objetivo, eu consegui, não consegui aquele, mas eu consegui outro. Então, só são exemplos assim para a gente é, não só pensar nesse lugar de estudo ou como se organizar para isso, mas ter esse objetivo próximo ajuda, faz sentido e não é algo que nós estamos falando assim da boca para fora. É algo que realmente pode fazer a diferença. E pode ser assim, gente, pode ser em algum lugar que vocês vejam, mas pode ser num caderno, sei lá, tem gente que não usa mais caderno, mas eu ainda uso. Ou no final de um livro que seja importante, tenha isso, assim, num lugar que tu possa de vez em quando olhar. Não quer deixar exposto, porque fica com receio, fica com vergonha. Faz assim, coloca na gaveta, coloca embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, não sei, mas tenha isso planificado, isso é bem, bem importante de se ter. E aí a gente vai deixar aqui para vocês pensarem, e aí vai ficar de exercício para vocês fazerem. Eu espero que vocês façam, pensando no tempo que vocês têm. Por exemplo, no meu caso aqui seria 40 horas semanais.
Eu sou estudante de pedagogia no primeiro semestre, eu tenho aula todos os dias da semana. Além das aulas, eu trabalho 40 horas semanais. O que mais entra na rotina? Eu gosto de ir na academia 3 vezes por semana, tenho um grupo de estudos e eu tenho um grupo de amigos, um namorado, porque a gente também tem que, né, tem que fazer outras coisas. Marido, filhos. Então, isso precisa entrar dentro do contexto para vocês poderem fazer um bom planejamento. E aí vai ficar o desafio considerando todas essas diversidades, essas responsabilidades que vocês têm, pensando num bom desempenho acadêmico para chegar lá a materializar lá o mural dos sonhos, vocês criem um plano semanal de estudos. Pode ser que vocês não consigam fazer todos os dias da semana, não tem problema, mas coloquem pelo menos um dia na semana, além das aulas, para vocês organizarem esses estudos, e aí pode ser, deixa eu voltar aqui, algo bem, bem simples, como essa tabela aqui. Coloca aqui o horário que vocês têm, o dia da semana. Quem estuda de manhã coloca as aulas, quem estuda à noite coloca as aulas. É, quarta-feira é dia de namorar, coloca o horário de namorar aqui, mas encontre um espaço para os estudos. O Carlos está dizendo aqui que quando ele quer muito alguma coisa, ele fica imaginando várias formas de chegar lá. Me vejo ao final da jornada, isso me ajuda muito. Excelente, Carlos, é isso aí. A gente precisa pensar. Isso é importante, a gente saber para. Ah, eu não sei muito bem o que que eu quero. Eu acho que a meta nossa de vida deveria ser feliz. É a primeira meta, o nosso primeiro sonho. E é algo que pode ser alcançado. Então, ser e estar feliz, ser feliz com a escolha de estudo ou com a escolha da profissão. E, gente, não tenham medo de mudar. Parece ruim, mas como eu disse para vocês, eu iniciei 2 cursos de graduação, não terminei e terminei o terceiro. Me sinto extremamente realizada, porque com 17 anos, quando eu comecei o primeiro curso, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu queria alguma coisa com tecnologia e tal, aí fui fazer ciência da computação, não gostei, achei ruim, não era para mim. E eu dizia, sabe o quê? Que eu nunca, a única coisa que eu não ia ser na vida era professora. E hoje eu sou extremamente feliz com o que eu faço. Então, por isso que é importante experimentar, conhecer coisas novas, conversar com pessoas da própria profissão de vocês, conversar com colegas, com professores, conhecer. Hoje, na época, a gente não tinha, mas hoje a gente tem exemplos e tem vídeo, tem IA, tem um monte de coisa para vocês poderem pesquisar exemplos de como é a profissão, sei lá, quem está fazendo agronomia, as áreas de estudo, vocês podem buscar se informarem sobre essas questões, mas importante, isso, independente do curso, independente da carreira de vocês, a importância de se organizar para, como disse aí o Carlos, o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu quero muito ir num show. O que que eu preciso fazer para ir naquele show? Ah, o show custa tanto, eu tenho dinheiro? Não, não tem. O que que eu preciso fazer? Consigo fazer alguma atividade? Não posso ir hoje? Quem sabe daqui uns anos, daqui 4, 5 anos. Então, essas coisas parecem que não tem nada a ver com gestão do tempo, mas tem a ver
com essas estratégias de estudo, que a estratégia de estudo pode ser de um conteúdo específico ou a estratégia para o curso todo. Pode dar medo mesmo de buscar coisas novas, de conhecer e pesquisar, mas é uma das maneiras como tu tem para conhecer a própria profissão. E às vezes a gente vai se encontrar, eu não digo nem com o amadurecimento da idade, mas é com é, é, o aprofundar da própria profissão. E aí a gente precisa conversar com profissionais da área, com pessoas que fizeram o mesmo curso. Os professores podem ser bons conselheiros também, mas é importante buscar, não ter esse medo de se informar. Exatamente, o planejamento do processo ele é importante para não se perder, porque é muito fácil, gente, a gente deixar para depois. Parece batido dizer que a gente vai deixando os trabalhos para fazer lá no final, mas não é, a gente é assim, isso é do ser humano. É claro que é mais legal eu sair com os amigos, sair para tomar alguma coisa, sair para dançar, para me divertir. É bom, é saudável, claro, com parcimônia, e é necessário, só que eu preciso saber. Bom, se eu vou sair nesse final de semana, talvez no próximo final de semana eu não possa. Então, é preciso também organizar esses momentos de escolhas e renúncias. Isso precisa, por isso que o planejamento é importante, por isso que essa rotina ela é importante, mesmo uma rotina de final de semana. Eu não quero estudar sábado, então eu vou estudar domingo. Não tem problema, mas é preciso. Ah, eu não quero estudar final de semana, mas eu trabalho é, manhã e tarde e à noite eu estudo. Bom, então pode ser que você tenha que acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde. É uma escolha para não abrir mão do lazer do final de semana. Aí eu me sacrifico durante a semana. Não sei se esse é o caminho, cada um precisa encontrar o seu caminho, mas para isso precisa planejar, e é por isso que a gente traz está falando sobre essas questões hoje com vocês. Então, aqui, importante, façam o Moral dos Sonhos e façam esse planejamento de vocês, como eu disse antes, com metas realistas, com aquilo que vocês podem cumprir, porque senão vocês acabam ou se frustrando ou não fazendo. Eu vou, é que nem academia. Academia, a gente diz, eu vou na academia 2 horas todos os dias da semana, 7 dias por semana. Tem gente que faz. Para mim não funciona, porque eu não gosto muito. Então, eu vou fazer uma meta realista. Eu vou 3 vezes na semana, pelo menos 1 hora. Ok? Eu estou dando exemplo porque eu fiz essa meta. Então, eu estou conseguindo cumprir. Então, eu não vou me colocar uma meta lá em cima que eu não vou conseguir fazer. Se eu colocar que vou na academia todos os dias da semana, eu não vou ir. Eu sei que eu não vou. Talvez daqui um tempo eu passe de 3 para 4, de 4 para 5, não sei. Mas eu vou começar aos poucos. A mesma coisa com a organização dos estudos. Isso é importante. E aí, aqui algumas dicas para a gente poder ir encerrando, começar pelo mais difícil. Isso ajuda, vai do mais difícil para o mais fácil. Planeja o tempo de estudos, mas planeja com pausas. Não faça assim 5 horas, isso cansa demais e às vezes, como a Luciane, como a Luciane falou, às vezes a gente acaba não retendo. Então, às vezes, essas pequenas pausas ajudam a oxigenar o cérebro e a estar mais focado.
observar com clareza os pontos fracos e os pontos fortes dessa rotina, manter um ambiente organizado, tranquilo, silencioso, se possível, evitar procrastinar, que é deixar sempre para amanhã, amanhã eu faço, depois mais tarde. Colocou, tá lá na tabela dos horários, cumpra o horário, isso é importante. Os exercícios físicos, eles são importantes para movimentar o corpo e para estimular, para motivar o movimento, escolher as alternativas ideais de acordo com o seu ritmo e com as suas características. É como eu disse, para algumas pessoas ir para academia 7 dias por semana faz parte da realidade, não é a minha realidade. Então, sejam conscientes, olhem para si mesmos. Eu não quero sacrificar meu final de semana. Eu, Priscila, sei que eu não acordo mais cedo do que eu deveria. Então, eu dizer que vou estudar, acordar às 4:30 da manhã e estudar às 5, eu sei que para mim não funciona. Para a Vitória, estou vendo só a fotinho da Vitória. Para a Vitória, talvez seja excelente. Beleza, Vitória, acorda 4:30, 5 horas. Estuda das 5 às 6 ou das 5 às 7, 7 horas, toma um banho, sai, vai estudar, vai trabalhar, vai para a universidade. Beleza. Para mim, não funcionaria. Dentro daquela minha rotina que eu falei para vocês quando eu estava na graduação, eu precisava do final de semana, porque eu sei que eu não acordo mais cedo. Assim como eu poderia, às vezes eu fazia, ficar acordada até mais tarde. Não é o ideal, mas para mim funcionava. Por quê? Porque eu não acordo cedo. Então, cada um tem que conhecer também o seu ritmo e o seu próprio organismo. Olhar para si mesmo, isso ajuda muito. E aí, ver quais são as opções que são mais eficientes para cada um. Isso é bastante importante, gente. E vejam o que é melhor. E às vezes você pode fazer um planejamento que ele deu muito certo por 1, 2, 3, 4, 5 meses. E daqui a pouco ele não está mais funcionando. Então é importante também fazer essa reavaliação para reestabelecer tanto metas, quanto planejamento, quanto as estratégias. Isso é importante para vocês conseguirem dar conta. Aqui são algumas referências para quem quer se aprofundar um pouco, quer ver alguns outros exemplos, quer ler um pouco sobre o assunto, vocês podem olhar. E agora sim, é mão na massa e bom trabalho. Não sei se vocês... Eu vou parar de compartilhar aqui. Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma outra colocação. Que bom. Espero que vocês tenham gostado, que faça sentido isso que eu apresentei aqui para vocês. Tentem fazer o exercício do planejamento, isso é importante. E vocês podem acompanhar, eu vou colocar aqui no chat. Eu já vou colocar nesse chat o link daquele vídeo do Pomodoro. E aqui eu vou deixar o nosso Instagram, o Instagram do PESA, que lá a gente coloca... Tá, já comento. No Instagram do PES é mais fácil de vocês acompanharem as próximas oficinas. A gente manda por e-mail, mas não é todo mundo que acessa o e-mail. Então, fiquem atentos que a gente vai colocar a divulgação as próximas datas já a partir da semana que vem, para vocês poderem ir se organizando. E aí, a próxima oficina, eu já adianto para vocês que é sobre IA. Luciane, sobre a técnica do Pomodoro, tu
isso vai depender da tua, da atividade que tu estabeleceu. Tu pode estabelecer, por exemplo, período de 1 hora para uma matéria e a próxima hora para outra matéria. Então, por exemplo, tu tem 2 horas, tu estabeleceu 2 horas para estudar. Então, tu coloca lá que tu tem duas tarefas para estudar direito tributário e direito de família. Então, tu faz o processo, direito tributário, tu faz a primeira hora, estuda 25 para 5, estuda mais 25 para 5, parou os 5, fez aquele intervalo, aí agora tu vai começar, eu falei direito de família, né? Começou a próxima matéria é direito de família. 25 minutos, estudando direito de família, para 5, mais 25 para 5. E aí, se tu fechou 4 ciclos, tu faz uma pausa um pouco maior, porque aí o corpo necessita. Mas tu pode fazer sim, tu pode intercalar os conteúdos, sempre lembrando daquela gradação que a gente comentou. Para algumas pessoas, mudar a matéria ou mudar a disciplina funciona. Para outras, não. Para outras, é melhor estudar tudo de uma vez. O importante, se conhecer. Importante esses micro intervalos, eles são bastante importantes, porque são nesses intervalos que tu vai levantar para ir ao banheiro, para pegar um café, comer uma fruta. Naqueles 25 minutos, não, aqueles 25 minutos são teus, com os livros, as leituras e estudando. Aí tu não tem distração. Naqueles 5 minutos, sim. Aí tu vai, para um pouquinho, conversa com alguém, deixa o celularzinho do lado, pega o celular nos 5 minutos. Nos 25, não. Só se tu tiver. Existem, inclusive, alguns aplicativos que tu bloqueia as notificações, tanto do celular quanto do navegador do computador, que ele não deixa aparecer notificações e outras coisas para tu te concentrar. Então, quase que eu ia esquecendo do celular. Celular, só nos 5 minutos. Deixa as redes sociais, o WhatsApp, coisa nada, para aqueles 5 minutos de intervalo. Nos 25, foca. Isso é importante. Ó, o Carlos Jeová está dando um exemplo aqui que ele usa áudios de frequência para ajudar a concentração. Existem, existem alguns que são recomendados. Aí, de novo, cada um precisa saber o melhor. Eu, particularmente, quando eu preciso de muita atenção, eu escuto música clássica, Mozart, Bach, porque eles têm uma frequência vibratória elevada, que aí mantém a gente uma concentração maior. Outras pessoas gostam de música mais relaxante, assim, barulhinho de chuva. Se eu coloco barulhinho de chuva ou musiquinha calma, eu durmo, então não funciona. Quando eu preciso de atenção plena, ó, Bruda também, ó. Eu coloco música clássica que tem aquele tchananã, sabe? Parece uma coisa assim. É isso, é para te deixar com atenção plena. De novo, são dicas e cada um precisa se conhecer. Ai, não sei se é música com frequência vibratória diferente, se é música clássica, se é. Então, testa. É testando, gente, é testando que a gente vai aprendendo e vai conhecendo o melhor ritmo para cada um. Tá bom? Acho que é isso então, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação, pelos comentários aqui, pelas dicas. Gente, se tiverem algum tema ou alguns temas que a gente pensou nas próximas, o uso da IA para leitura de textos científicos e o uso da IA em trabalhos acadêmicos. Essas já são 2 oficinas que a gente organizou, mas de repente tem alguma outra que a gente possa fazer. De repente, se vocês tiverem alguma ideia,
podem nos mandar, que a gente vai atender. A ideia é que a gente possa estar o mais próximo possível de vocês e que esses momentos possam ajudar no percurso de vocês nos cursos e na universidade. Bom, se tiverem ideias, mandem para nós que são super bem-vindas. Bom, um abraço, um bom finalzinho de noite. Descansem e façam o planejamento de vocês. Não deixem para amanhã, não empurrem com a barriga, porque ajuda muito e faz toda a diferença. Tá bom? Um abração para vocês, se cuidem. E vai ficar no canal do YouTube do PESA, fica essa gravação, se vocês quiserem voltar lá, tá bom? Que é, se vocês colocarem pesa.cb, vocês acham o canal nosso do YouTube, e aí vocês podem assistir de novo, pegar direitinho as planilhas e os cronogramas, certo? Um abração, gente. Qualquer coisa, estamos por aqui. Uma boa noite. Tchau, tchau.